Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Deus é tudo e eu sou nada. Pai, eu te amo. Então, vamos continuar o nosso retiro, a vida na divina vontade e a igreja, a divina vontade e a igreja, como ela deve agir, como nós devemos esperar, a ação da igreja hoje na divina vontade para a finalidade que a divina vontade deseja, que o nosso Criador espera. Resumindo um pouco, então, o que a gente já falou na outra aula, Deus criou o mundo, como eu disse, em 7 dias, a cada dia representa 1000 anos. Por isso nós lemos, nós começamos a falar dos primeiros 5 milênios, terminamos mais ou menos o 6º e o 7º ficamos por falar, e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o reino da vontade divina, que é dentro desse 7º ano, 7º milênio, 7 dias. Então vamos explicar isso. Mas resumindo um pouco, nós vimos que desde o princípio Deus revela tudo o que Ele vai fazer durante o tempo do mundo até o fim. E Ele diz que está trabalhando, que meu Pai ainda trabalha e eu também trabalho. Então estão trabalhando, criando todas as coisas. No primeiro dia, então, nós, como sabemos, Deus criou a luz. A luz foi criada e Deus viu que a luz era boa. Então nós falamos sobre a luz. No segundo dia, nós vamos ver o que... Vamos ver aqui. Falou tanto da luz aqui que eu... Vou ver aqui. No segundo dia... no segundo 2000 anos da história, Ele separou as águas do firmamento, das águas do céu, das águas da terra. Então, nós entendemos que as águas significa os povos, as nações, E o Espírito Santo pairava sobre essas nações, o Espírito pairava sobre as águas. E houve essa separação, das águas do céu com as águas da terra, que simboliza toda essa realidade do povo de Deus. Aí no terceiro dia, vamos ver aqui, aparece a porção de terra seca, e assim, houve o dilúvio, houve a separação das trevas, e da luz, vamos dizer assim, do povo das trevas, do povo da luz. E através do dilúvio, que a água do céu desceu na terra e matou todo mundo, e sobrou somente Noé e sua família, e aí Deus separou a sua família, Noé e sua família, e surge aí a porção de terra seca no terceiro dia, no terceiro milênio, também vamos dizer assim, essa realidade do Noé que foi separado para um povo que assume a terra seca, que procura a terra seca, e ali na terra seca surgem as árvores, e também os luminares logo virá, Depois as árvores da terra que eles vão comer, que simboliza também, Vamos lembrar que a árvore foi o que alimentou os seres humanos esse povo escolhido, que foi separado, esse povo de Deus que foi separado, da luz, e desse povo da luz ia vir o Messias. Então, onde que o Messias morreu? Numa cruz, no material da árvore. Então, e nós comemos deste fruto que é Jesus. Então, a árvore também do terceiro dia simboliza já essa realidade de que Jesus vai morrer no madeiro.
e ele vai ser a árvore da vida dada para nós, através desse povo, a partir de Noé, que é o povo origem de Jesus Cristo, que virá logo em breve no 4º dia. Então, no 4º dia, resumindo, foi quando foi criado, né? Houve a separação do sol para governar, criados os luminares. Então, foi criado o sol, a lua e as estrelas. E aí, esses são os sinais dos tempos que serviriam para marcar os sinais dos tempos. O sol é o Cristo, né? A lua, a Maria, as estrelas são os santos do seu povo, seus profetas. O povo também que ia ser derivado do próprio povo de Cristo, né? Que iria ser o povo da igreja. E aí, todos os santos, que seriam essas pessoas que seguiriam a mensagem antecipada dos méritos de Cristo, e os pós-Cristo, né? Todos queriam receber a salvação por meio do Messias Jesus Cristo. Então aconteceu essa realidade no 4º milênio, a vinda, né, o nascimento humano de Jesus, né, quando Jesus nasce na terra. Então a gente tem que entender que Jesus já existia lá no começo. A gente falou no vídeo que Jesus já existia com o Pai, Filho e Espírito Santo no momento que criou todas as coisas. No momento que ele criava, o Filho já estava presente. Porém, ele só nasceu no 4º milênio, no 4º dia, que a gente representa o Sol, e é ele essa pessoa, né? Então, a gente tem que compreender tudo isso. É muito grande o mistério. Então, só dando uma resumida aí. E no 5º dia, Deus criou os animais, e tudo era muito bom, né? E os animais com os 2 ecossistemas aí, que são as aves e os peixes. Aí nós falamos que as aves representam o povo da igreja triunfante e os peixes, né? Olha, Pedro, você vai ser pescador de homens. Então, os peixes representam os homens, seres humanos, que seriam a igreja de Cristo. Pedro, a sua cabeça, iria pescar homens para a igreja, né? Militante, trabalhando aqui na terra. Então, 2 ecossistemas representando a igreja, as aves representando a igreja triunfante do céu e os peixes representando a igreja militante da terra. E Pedro, a cabeça da igreja, né, a pedra, né, o líder da igreja, queria pescar homens. Então, por que ia pescar? Porque peixes. Olha que legal. Olha só que legal. Então, o 6º dia, ele criou todos os animais ajudantes do homem, né? E esses animais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles hoje, falar um pouquinho mais sobre o 6º dia, e criou o próprio ser humano no 6º dia, né? No 6º dia da criação, representando que no 6º milênio houve uma grande explosão de multiplicação do ser humano. Ele disse, e crescei e multiplicai, e dominai sobre toda a terra. E hoje nós estamos, né, já estamos em 8 bilhões de pessoas neste tempo que nós estamos agora. 8 bilhões, né? Quando a Luísa nasceu, era 2 bilhões de pessoas. Quando agora passou-se o tempo, né, que quando a Luísa morreu, também ainda tinha 2 bilhões e pouco, um pouquinho mais. E agora nós estamos em 8 bilhões de pessoas. Então, o reino da vontade divina, esse período, né, do 6º milênio, multiplicou a humanidade demais. Como que pode, né? No período de 1800, aí 1950, quando a Luísa morreu em 1947, Luísa morreu em 1947, só tinha 2 bilhões e meio de pessoas na Terra. E de 1950 até agora, 2000, aumentou-se consideravelmente 3 vezes mais a população mundial da Terra. Como que pode isso acontecer? Pois é, isso é obra da divina vontade, minha gente. Foi a divina vontade que fez nascer, meu Deus, as 6 bilhões de pessoas, somadas com o que já existia no tempo de Luísa. 6 bilhões de pessoas nasceram após o tempo de Luísa Picarreta. Como que pode isso em 50 anos? Em 50 anos, né? 50 ou 70 anos, porque nós estamos em 2023, então 70 anos, nós estamos praticamente 3 vezes mais
a quantidade de pessoas, só você pesquisar no Wikipédia, no Google, que você vai ver quantas são as pessoas hoje, mundial. Na Wikipédia, se você procurar lá, população mundial, você vai ver que no tempo da Luísa, em 1890, quando ela nasceu, estava 2 bilhões e alguma coisa. Quando ela morreu, em 1947, estavam 2 bilhões e 500 mais ou menos. E depois que a Luísa partiu, chegando até nós hoje, que estamos em 2023, estamos em 8 bilhões, 70 anos após ela. O que aconteceu? Que explosão demográfica aí, não sei, demográfica que fala? Populacional, né? Que explosão populacional aconteceu? Que obra é essa? É o 6º milênio. É obra do 6º milênio para o 7º milênio. O tempo de grande efusão, né, da obra de Deus. Deus que querendo de qualquer jeito esse reino da vontade divina no meio de nós. Então, nesse 6º dia, lemos que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. As almas viventes, né, são os animais, e o espírito vivente é o homem. E foi no 6º milênio que o homem realmente se espalhou totalmente sobre a terra por causa da tecnologia. Os animais também aparecem na Bíblia como representantes dos governos, né? Quando se vê na Bíblia lá os animais, a gente sabe que tem também a ver com governos das nações. Falar da população da Terra, eu já falei, né? Escrevi aqui. Aumentou a partir de Luísa. Estamos hoje com 8 bilhões de pessoas. E, né, escrevi aqui, em 1950 tinha 2 bilhões 524 milhões 531, né, mil pessoas. E agora já temos 8 bilhões. Aumentou 3 vezes mais. Por que será? Crescei e multiplicai. Jesus fala na Bíblia. Jesus fala na Bíblia. Crescei e multiplicai. Tomai a terra. E é isso que aconteceu. Pode ler lá. Pode ler lá que vocês vão ver. Então é muito grande, né? Eu não vou pegar o Gênesis 1 agora, porque eu já li. Agora eu vou ler o Gênesis 2 daqui a pouquinho, referente ao 7º dia, né? Que a gente vai passar para lá. Então, é muito interessante que o Evangelho, né? Neste período, também está dizendo em Mateus 24:14, que vai ser o Evangelho pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá, né? O período que nós vamos, do juízo final. Então, esse período em que os homens estão, né, se multiplicando, e a tecnologia também, está sendo mais fácil alcançar todas as pessoas através da internet, através, né, dos satélites que estão aí disponíveis, da tecnologia, deste período do 6º milênio, e para o 7º milênio ser uma grande evangelização que vai acontecer no 7º milênio. Então, nesse período, Jesus fala que nesse período que nós vivemos do 6º milênio, aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. São sinais, né, que já estamos percebendo. Haverá, né, surgirão falsos profetas por causa de muitos escândalos na igreja, né, a gente já sabe. O amor de muitos esfriará por causa, né, por amor à igreja. Hoje mesmo a gente ouviu um vídeo do Padre Paulo Ricardo muito interessante sobre essa falta de amor à igreja, que pode ser muito perigoso mesmo. Aí o vídeo é muito interessante, até seria bom colocar o áudio dele nesse retiro. Eu vou ver se eu consigo baixar o áudio desse vídeo do Padre Paulo Ricardo e colocar aqui pra gente como né, uma compreensão sobre não deixar de amar a igreja. É muito perigoso essa dimensão, né? Ele falando sobre isso, o Padre Paulo Ricardo falando que se a pessoa deixar de amar a igreja por causa dos falsos profetas e por causa dos escândalos na igreja, vai se dar mal, né? Muito grande o que ele falou, explicou muito bem explicado, né? Então, no 6º dia surge o anticristo também, o homem do pecado, que é contrário de Cristo. Assim como surgiu o verbo do Pai divino, surge agora o filho representante de Satanás. Ele faz questão, tanto que na Valtorta Jesus fala que Satanás gosta de imitar a Deus e ele quer, né, mandar o seu representante. Como Deus fez, ele quer também ter o filho das trevas. Como teve o filho da luz, ele quer que tenha o filho das trevas, e ainda vai vir o anticristo, que ainda é no final desse período do 6º milênio, tá bom? Então, o demônio parece mais forte neste momento, porque por causa dos 8 bilhões de pessoas. Imagina, se tem 8 bilhões de pessoas na vontade humana rebelde,
Na vontade humana sem Deus, o que vai acontecer? O demônio tem poder sobre essa vontade humana do homem. O homem, quando ele caiu do pecado, ele se sujeitou a Satanás e deu para Satanás o governo através dele. Através do ser humano, Satanás domina sobre a terra, né? O reino é do maligno, tudo é do maligno, como Jesus disse. Por quê? Porque o homem é maligno, né? O homem em si é maligno com a vontade humana, e o demônio tendo a brecha, ele consegue dominar através do ser humano que está longe de Deus, desligado da divina vontade, da vida divina. Então a gente vai ler sobre isso também nesse período agora, nesse vídeo de hoje, nós vamos ler sobre isso. Então o homem se sujeitou a Satanás e deu para ele o governo do mundo. Quanto mais pessoas pecando, mais poder Satanás obtém pela ação do homem sujeito a ele, né? Pecador. Mas Deus permitiu os males para que deles surjam bem. Então a gente tem que entender. Deus permite desses 8 bilhões de pessoas que o mal aumente por causa da quantidade de pessoas, né? Quanto mais pecado sobe da terra, mais castigos tem e mais os males também do próprio homem se multiplica mais e mais, tá? Se o homem multiplicou, automaticamente o pecado multiplica também, tá? Por isso agora o Satanás não é mais serpente, é um dragão por causa do tamanho, né, que ele está se tornando, de tanto comer a morte do ser humano. Que muitas almas, por causa da quantidade de pessoas neste mundo, muitas almas estão indo para o inferno e o demônio, né, a serpentezinha lá se transformou num grande dragão. Perigosíssimo. Tanto que nós vamos ler agora o Apocalipse 20 para a gente poder entender o período do 7º dia, que logo a gente vai estar entendendo aí o que acontece, né? Apocalipse 20. A gente acho que já leu o Apocalipse 12, que fala da mulher vestida de sol e o dragão, né, tentando comer o filho dela, que é o período ainda do 6º milênio, né? Agora, né, também do 4º milênio, do 6º milênio, toda essa dimensão aí, claro, né? Nós vamos aí pegar aqui o Apocalipse 20. Mas vamos aqui, ó, no 7º dia, que está ligado agora, vamos passar para o 7º dia, tá? Que está, porque já aconteceu no 6º milênio, se crescer e multiplicar, que o que mais representa é os 8 bilhões de pessoas, e o período em que essas pessoas estão, né, a gente está vendo um aumento do pecado, um aumento da apostasia, muitos falsos profetas, vários sinais aí que estão acontecendo, castigos caindo na terra, justamente pela quantidade de pecados, muitas pessoas indo para o inferno, por causa da quantidade de seres humanos que foi multiplicado demais neste período, tá? Então, por isso que nós temos essas realidades aí que a gente está ouvindo, muitas profecias dadas por Nossa Senhora, com as suas porta-vozes, né? Então, a gente tem que começar a entender tudo isso que na igreja já está, né, sendo colocado. Então, vamos ler primeiro a Gênesis 2, para falar sobre o 7º dia, que a gente não leu ainda. Então, Gênesis 2, de 1 a 5, fala assim: Assim foram concluídos o céu e a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva ainda havia brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Agora, então é justamente o trabalho do 7º dia, tá? O que Deus está falando aqui. Então, é a terminar o trabalho, tá? O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. Então, Deus, nesse período dos 7º dias, ainda está terminando a obra do homem. Então, por isso que ele continua aqui no Gênesis 2, falando sobre essa terminar a obra e colocar o homem num jardim, que é justamente o período do reino milenar, tá bom? Aí um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison e é aquele que contorna toda a região da Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, encontra-se ali também o bidélio e pedra de onix. O nome do segundo rio é Geom e é aquele que contorna toda a região de Cuxi.
O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Então é isso que vai acontecer. Mas não comas da árvore do fruto do bem e do mal, que é justamente agora o que vai realmente acontecer no milênio. Se o homem agora, depois que foi formado pela divina vontade, para entrar no sétimo milênio, comer do fruto da ciência do bem e do mal, que é a vontade humana, com certeza morrerás. Dessa vez é verdade, tá? Então é muito sério isso aqui. Aí o homem vai receber uma auxiliar que lhe seja muito adequada, que é Nossa Senhora nesse período. Nossa Senhora vai vir ajudar a gente nesse período do triunfo da Era da Paz. Ela vai estar auxiliando a gente para esse período, Por isso que fala muito que ela que vai vir, que é o tempo mariano, que é o tempo de Maria, que é ela que vai reinar junto conosco, junto com Cristo. Então tem que entender tudo isso. Está tudo no Gênesis 2, o reino milenar. A divina vontade, o reino da divina vontade, a Era da Paz, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, tá? O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu, todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor fez o homem ter um profundo sono, que é o sono de Jesus quando ele morreu na cruz. Aí surgiu ali da costela, do sangue e água que desceu do coração de Jesus, surgiu a igreja, que é também a pessoa que vai nos ajudar também nesse período, é a igreja que vai formar os filhos da divina vontade. Por isso que nós temos que entender que a igreja é quem é a pessoa depositária que recebeu o livro do céu, e é ela quem realmente será responsável oficial. Não adianta nós somos igreja e nós já estamos fazendo esse trabalho, mas ela vai conseguir, toda a igreja neste período vai ser formado para falar somente do reino da divina vontade e da Era da Paz. Então fique em paz que vai dar tudo certo, tá? E levou-a para junto do homem. Eis aqui agora, disse o homem, o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela se chamará mulher porque foi tomada do homem, Então a igreja verdadeira desse período que vai ser vai ter o reino de Nossa Senhora nela, ajudando os sacerdotes, desta igreja, que são todos os homens, batizados, que são chamados sacerdotes, profetas e reis. Todos os seres humanos batizados, homem e mulher, irão nessa igreja se unir para fazer esse conhecimento do evangelho se espalhar por toda a terra. O evangelho do reino vai ser evangelizado em toda a terra, e assim nós vamos ter toda essa ajuda de Nossa Senhora nesse período. E aí vai estar tudo certo, a gente vai estar vivendo nesse tempo, na divina vontade, vivendo na vontade divina. Então, é o reino da divina vontade, já descrito no Gênesis 2. Aí, no Apocalipse 20, vamos ler. É muito importante. Vi, então, descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completasse 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Então, esse período em que o anjo do céu vai descer do céu é o São Miguel Arcanjo, que se fala muito que nesse período agora das aparições de Nossa Senhora, a pessoa de São Miguel Arcanjo virá para fazer esse trabalho, que vai, separar, vai ter uma separação aí do joio e do trigo, A igreja está passando por uma grande purificação, e aí todo esse período aí vai fazer com que só fique os filhos da divina vontade na terra. Só pessoas que foram marcadas por Nossa Senhora vão permanecer na terra. Aí tem até um trecho importante que eu vou colocar aqui para vocês, que fala sobre isso. Eu vou pegar aqui. Para não... que é um trecho do livro do céu importante que eu vou procurar aqui. Aí, por isso, vai atirar ele no abismo, mas que é assim, não é que ele vai ficar preso lá no lugar que não pode sair, é porque nesse momento ele vai ser enfraquecido, muito enfraquecido nesse período, porque ele vai perder o filho dele, o anticristo, vai morrer. E aí, depois do anticristo morto, a besta, o profeta morto, acaba esse reino satânico, acaba. Aí começa o triunfo do Imaculado Coração de Maria, o triunfo da igreja nesse período.
Então, ele fica, aí só santos vão estar na terra, não vai ter os outros vão ser mortos. Vai ser todo mundo morto, as ervas daninhas vão ser todas mortas. Então, porque pessoas da vontade humana não vão estar mais na terra, né? O demônio não tem poder sobre elas, só tem pessoas na divina vontade agora. Então, vai ficar poucas pessoas que vão, a partir delas, multiplicar de novo na terra e vai multiplicar já ensinando o conteúdo do reino, o evangelho do reino sendo espalhado por toda a terra, né? Nos remanescentes que sobrarem desse período de grande perseguição do anticristo. Então, ele vai ficar enfraquecido. Então, é isso que significa que vai acorrentá-lo, né? É assim que acontece. Mas é o anjo que fala que vai fazer isso, é São Miguel Arcanjo, fala muito sobre ele, através das mensagens de Nossa Senhora. A gente ouve muito a pessoa dele, ele que está encabeçando o exército, que está marcando, né, os filhos de Nossa Senhora e tudo mais. Aí, deixa eu pegar um trecho aqui que vai ajudar nesse entendimento. Peraí. Só um minutinho, que eu já tô... Aqui é no volume 2, no dia 4 de outubro de 1899, Jesus diz: minha filha, o homem é um produto do ser divino, e como nossa comida é amor sempre recíproca, semelhante e constante entre as três divinas pessoas, desde que o homem saiu de nossas mãos e de puro amor desinteressado, ele é como uma partícula de nossa comida. Agora essa partícula se tornou amarga para nós. Não apenas isso, mas a maioria deles. Afastando-se de nós, pastoreou as chamas infernais e alimentou o ódio implacável dos demônios, nossos principais inimigos, e deles. Esta é a principal causa de nossa tristeza na perda das almas. Elas são nossas, são algo que nos pertence. Da mesma forma, a causa que me leva a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, de modo a colocar suas almas em segurança. Então, muitas almas vão ser mortas para serem tiradas da terra para a segurança delas mesmas, para ainda serem salvas, né? Ele vai tirar para a pessoa ficar salva. Aí no volume, deixa eu pegar aqui, volume 33, no dia 6 de junho de 1935, fala sobre essa realidade, ó. Você deve saber que eu sempre amo meus filhos, minhas criaturas amadas. Eu me evisceraria a fim de não vê-los feridos. Tanto que nos tempos tristes que virão, eu os coloquei todos nas mãos de minha Mãe Celestial. Confiei-os a ela para que ela os mantenha seguros para mim sob o seu manto. Darei a ela tudo o que ela desejar. A própria morte não terá poder sobre aqueles que estarão sob a custódia de minha mãe. Agora, enquanto ele dizia isso, meu querido Jesus me fez ver com ações que a soberana rainha desceu do céu, com uma majestade indescritível e uma ternura toda materna. E ela andou no meio das criaturas em todas as nações e marcou seus queridos filhos e aqueles que não devem ser tocados pelos flagelos. E aí nos flagelos fala aqui, 6 de junho de 1935. Cada um que minha Mãe Celestial tocou, os flagelos não tinham poder para tocar aquelas criaturas, né? Que as pessoas vão morrer tudo. Os outros vão morrer tudo. O doce Jesus deu à sua mãe o direito de colocar em segurança quem quisesse. Como foi emocionante ver a Imperatriz Celestial fazendo-a circular por todas as partes do mundo, que as levou em suas mãos maternais, as confiou ao seu seio, as escondeu sobre o manto para que nenhum mal pudesse prejudicar aqueles a quem sua bondade materna mantinha sob sua guarda, guardava e defendia. Ó, se todos pudessem ver com quanto amor e ternura a Rainha Celestial fazia esse ofício, eles chorariam de consolo e amariam a que tantos ama. Então é muito importante, né? Ele fala que a justiça divina impõe castigos, mas nem estes, nem os inimigos de Deus se aproximam das almas que vivem na vontade divina. Saiba que terei consideração pelas almas de minha vontade e pelos lugares onde essas almas residem. Aí no volume 36 ele fala, 2 de outubro de 1938, minha filha, eu queria fazer isso ganhando o homem através do meu amor, mas a perfídia humana não me permite. Portanto, usarei a justiça. Eu varrerei a terra, levarei todas as criaturas nocivas, que como plantas envenenadas, envenenam as plantas inocentes. Depois de purificar toda a terra, minhas verdades, o Evangelho do Reino, encontrarão caminho para dar aos sobreviventes a vida, o bálsamo e a paz que eles contêm. E todos os receberão, o mundo inteiro.
dando-lhes o beijo da paz, para a confusão daqueles que não acreditaram neles e até os condenaram. Minhas verdades reinarão. É a verdade de Deus que vai reinar. Não é Jesus literalmente que virá na terra reinar, mas serão as verdades de Deus, do livro do céu, que irão reinar no meio de nós. Então, minhas verdades reinarão e terei o meu reino na terra, né, durante esse 7º milênio, durante o reino milenar, o reino da vontade divina, o tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria, a era da paz. Minha vontade será feita na terra como no céu. Portanto, mais uma vez, não vamos nos mexer em nada. Vamos fazer o nosso caminho e cantaremos a vitória. Eles podem fazer o seu caminho, no qual encontrarão confusão e vergonha de si mesmos. Acontecerá a eles como aos cegos, que não acreditam na luz do sol, porque não a veem. Permanecerão em sua cegueira, enquanto aqueles que a veem desfrutam e exibem os bens dos outros, e luz com total felicidade. Então, são trechos muito importantes que nós temos que guardar no coração. Muito sério mesmo. Muito importante você entender como que acontece esse momento em que não tem mais pessoas, né, com a vontade humana rebelde na Terra, e o demônio fica praticamente sem forças nenhuma, porque quem vive na divina vontade, o demônio não pode fazer nada com essa pessoa. Não tem jeito, tá? Não consegue tocar nessa pessoa, tá? Ela não peca, ela não tem... Quem tem vontade divina reinando e as verdades divinas não peca, tá bom? Vive com a vontade divina de Deus e o demônio não pode tocar nessa pessoa. É um muro inabalável que ele não consegue, né, alcançar, né, e seduzir essa pessoa. Somente vai seduzir depois, quando aumentar e multiplicar de novo as criaturas, né, os seres humanos na Terra, e nessa multiplicação muitas pessoas começarem a questionar o governo dessas verdades e começarem a renunciar às verdades e assim começar a vontade humana rebelde surgir novamente, e aí o demônio volta para seduzir essas pessoas, e aí vai conseguir um grande exército. Aí a gente vai terminar aqui o Apocalipse 20, vocês vão entender. Aí atirou no abismo, que fechou o selou por cima, para que não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto lá por um pouco de tempo. Então, esse tempo de solto é o tempo que as gerações vão aumentar, elas vão deixar de confiar nas verdades do livro do céu, né? Vão voltar a usar as suas vontades humanas rebeldes novamente, e aí sim o demônio é solto de novo. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar, né? Aí eu vou ler o Josué justamente nesse período, para você entender como que vai ser mais ou menos o reino da vontade divina, que tem uma sombra deste reino no livro de Josué, tá? E também nos Juízes, né? Nesses 2 livros, enquanto o povo não exige, né, que tenha um rei humano sobre eles, é Deus quem governa, né, plenamente, e as verdades de Deus que governa, e uma voz divina dentro do coração de Josué, né, governa totalmente o povo nesse período. Então, é uma sombra do reino da vontade divina, que quando eles entraram na terra prometida. Então, a gente tem que entender os grandes milagres que aconteceram na época de Josué, são um prelúdio, né, do reino da vontade divina, mais ou menos assim, tá bom? Então, eram as almas dos que foram decapitados. Aí ele viu tronos, né, sobre os quais assentaram aqueles que receberam o poder de julgar, os filhos da divina vontade. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, né, que ensinou a divina vontade, e o testemunho da palavra de Deus sobre o dom da divina vontade. E todos aqueles que não tinham adorado a fera, a besta, que é a vontade humana, né, o chefe da vontade humana, e sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos, porque já estavam marcados com o sinal de Nossa Senhora. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, os outros mortos que morreram nesses castigos não tornaram a vida até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição, né? Que vive a vida divina na divina vontade, né? Que é a vida da ressurreição de Cristo que ele fala, né? Que é a vida da ressurreição dele que representa os filhos da divina vontade, que vão viver do período da ressurreição de Jesus. Porque a vida de Jesus também representa, né, os dias da criação. Então a gente também vai fazer um estudo logo que a gente puder sobre a vida de Jesus também, que a vida de Jesus representa várias etapas da humanidade, né, os períodos em que ele viveu. E o período da ressurreição é o 7º milênio, sabe, aquele período pequeno
que ele ficou na terra de 50 dias, né, ressuscitado, representa o reino da divina vontade, também o 7º milênio, esse período. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, nós vamos reinar como sacerdotes, do mesmo jeito que Josué era orientado por Deus, a gente vai ser orientado também por uma pessoa que vai ser, né, uma pessoa da igreja, que vai ser o nosso governante, pode ser um papa novo que vai surgir, a gente não sabe, mas vamos ver. É um filho da divina vontade, de grande autoridade, que vai estar à frente dos outros sacerdotes, como Josué estava à frente dos sacerdotes, orientando, e todos eles obedeciam direitinho até então, em muitos momentos obedeciam certinho, tá? Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão, olha lá. Aí, sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Então, areia do mar, tá vendo? São um povo que fica na beira, eles não querem ficar na montanha, eles ficam na beira do mar. Aonde que é o mar? O mar é onde as nações lá, que se espalharam por toda a terra, e a terra seca representa o quê? O povo de Deus. Então, eles não ficam no meio, eles se retiram do povo de Deus e ficam na areia do mar. Então, ficam perto, né, aonde o demônio está, né? Subiram à superfície da terra e cercaram. Aí subiram lá para a montanha e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, a montanha. Mas desceu um fogo dos céus e os devorou. O demônio sedutor delas foi lançado no fogo de um lago de fogo e enxofre, onde lá estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Não precisava, né, mais nada, porque a Jerusalém Celeste, né, ocupava tudo. Então, todo mundo, né, ficou com vergonha de Deus nesse momento, que é o juízo final, né, todo mundo, né, não achou lugar para eles, porque todo mundo, né, ficou confusa a situação ali no juízo final, porque todo mundo ficou com muito medo de Jesus, tá? Viu os mortos, grandes e pequenos, de pé diante desse trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Então, os povos, né, que foram julgados, porque o julgamento particular já aconteceu na vida de cada um. Agora, o que foi julgado é os povos, né, os povos. Todas as obras humanas, né, a humanidade junta, todas, pessoas juntas foram julgadas, né? O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, o mar restituiu os mortos que nele estavam, né? O mar significa as nações lá, e do mesmo modo a morte e a morada subterrânea, que é o inferno, né? A morada subterrânea é o inferno. E aí parece que é a pessoa que está enterrada na terra, né? Mas é a morte. A morte já representa também o inferno. As pessoas que estavam no inferno também foram todas trazidas de volta, né? Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. Então, toda a morte e a morada subterrânea foi lançada no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. A morte representa a pessoa que viveu na carne, a pessoa que morreu, a alma dela em vida, que ela viveu da carne e não viveu do espírito, tá? Então, é isso que acontece. Todo o que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no fogo. Então, inclui essas pessoas. Quem estava no inferno já, né, julgado, e a pessoa que estava na terra já morta, em vida. Então, por isso que fala, a morte e a morada subterrânea foram lançados no fogo. Então, é muita coisa para a gente entender, muitos mistérios, são muitas figuras que nós estamos estudando e tentando compreender, ligar, né, a toda a dimensão do livro do céu que a gente está entendendo aqui. E trazendo para a igreja, a dimensão da igreja, a importância da igreja, que o principal elemento aqui é a igreja, como que a igreja se posiciona diante disso. Então, ela está muito presente, ela que realmente recebe o depósito mesmo, né, nas suas mãos, essas verdades, para poder divulgar essas verdades no mundo. Então, por isso, temos que entender isso, que a palavra de Deus que reina é o testemunho de Jesus Cristo, né, o testemunho e a palavra dele que reina nesse tempo. Então, a gente tem que compreender isso, é muito grande esse mistério, é infinito demais.
Então, a gente vai agora ler, né? Aí fala aqui, ó, peraí, depois que eu já li o Apocalipse 20, né? Beleza. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Então, a gente vai ler aqui sobre o descanso. O que quer dizer esse descanso de Deus? O que ele quis dizer, né? Ele só descansa quando termina, né? O homem, o ser humano. Então, a gente vai ouvir como que funciona na cabeça de Jesus lá, que é o nosso Criador, é Ele mesmo, o Verbo. Ele é o representante de Deus e Ele fala através, né? Ele é o representante e fala o que Deus fala para ele. Então, a gente está ouvindo o próprio Deus através de Jesus no livro do céu. E o que ele diz sobre o descanso? Então, vamos lá. É o volume 26, 5. Vamos pegar aqui. Vamos ver. É nossa vontade, minha filha, que a criatura volte a subir a nosso seio, entre nossos braços criadores, para dar-lhe novamente o nosso alento contínuo, e neste alento dar-lhe a corrente que gera todos os bens, alegrias e felicidade. Mas para poder dar este alento, o homem deve viver em nossa vontade, porque só nela o pode receber e nós dar. Nosso Fiat tem tal virtude de tomar inseparável a criatura de nós, de tornar inseparável a criatura de nós. E o que nós somos e fazemos por natureza, a criatura pode fazer por graça. Nós, ao criarmos o homem, não o colocávamos separado de nós, e para tê-lo junto lhe dávamos nossa mesma vontade divina, a qual lhe daria o primeiro ato para agir junto com o seu Criador. Foi esta a causa de que nosso amor, nossa luz, nossas alegrias, a potência e beleza, nossas regurgitaram todas juntas, e transbordando fora de nosso ser divino, colocamos à mesa aquele que tínhamos formado com tanto amor, com as nossas mãos criadoras, e gerado com o nosso próprio alento, né, o sopro dele. Queríamos gozar nossa obra, vê-lo feliz com nossa mesma felicidade, embelezado com nossa beleza, rico de nossa riqueza, muito mais que era vontade nossa, estar junto com a criatura, trabalhar juntos e nos entreter junto com ela. É assim que é o reino da vontade divina. Os jogos não podem ser feitos de longe, mas de perto. Então, por necessidade de criação e para manter integrada nossa obra e a finalidade com a qual o havíamos criado, o único meio era dotar o homem de vontade divina, a qual teria conservado como saiu de nossas mãos criadoras, e ele teria gozado todos os nossos bens, e nós devíamos gozar porque ele era feliz. Por isso não há outros meios para fazer que o homem retorne ao seu posto de honra e que entre de novo a trabalhar junto com o seu Criador e que se entretenham mutuamente, que entre de novo em nosso Fiat, a fim de o levarmos triunfante a nossos braços, que o estão esperando, para o estreitar forte a nosso seio divino e dizer-lhe, finalmente, depois de 6.000 anos voltastes, andaste errante, provaste todos os males, porque não há bem sem o nosso Fiat. Provaste o suficiente e tocaste com a mão, o que significa sair da divina vontade. Por isso não saias mais e vem descansar e gozar o que é teu, porque em nossa vontade tudo te foi dado. Portanto, minha filha, seja atenta, tudo lhe daremos se viver sempre em nosso Fiat. Nosso alento tomará prazer em dar sempre a ti, em dar-se sempre a ti, para te dar nossas alegrias, nossa luz, nossa santidade e comunicar-te a atitude de nossas obras, a fim de que sempre possamos ter junto a pequena filha, regenerada por nossa divina vontade. Dito isto, retirou-se de mim e continuava a seguir os inúmeros atos do Fiat divino, e o bendito Jesus me disse: minha filha, é prerrogativa do meu querer divino pôr em seguro tudo o que possui. Assim, quando entra na alma como possuidor dela, todas as coisas se põem em segurança. Põe em segurança a santidade, a graça, a beleza, todas as virtudes, e para fazer que tudo esteja seguro, faz substituir na alma a sua santidade divina, a sua beleza, as suas virtudes, tudo em modo divino, e pondo nisso o seu selo, que é intangível de toda mudança, torna a criatura intangível de todo perigo.
Então não tem mais como o demônio tocar nela. Portanto, nem o pecado. Para quem vive em minha vontade, não há nada a temer. Não há nada a temer. Porque ela segurou cada coisa com o seu seguro divino. Ao contrário, a vontade humana faz com que tudo fique em perigo, né? Se volta a vontade humana a reinar. Mesmo a própria santidade, as virtudes que não estão sob o domínio contínuo da minha vontade divina, estão sujeitas a perigos contínuos e oscilações contínuas. As paixões humanas têm o caminho aberto para pôr tudo em desordem e lançar por terra as virtudes, a santidade, formadas com tanto sacrifício. Então, as paixões são as opiniões humanas diferentes que o ser humano tem de Deus, das coisas, né? Ele não pensa como Deus, não pensa baixo. Então, ele ama outras coisas no lugar de Deus. São paixões diversas. Se não há virtude vivificadora e alimentadora contínua da minha vontade, que fecha todas as portas a todos os caminhos e aos males, a vontade humana tem portas e caminhos para fazer entrar o inimigo de novo. O mundo, né, tudo que o mundo oferece, a sua própria estima, né, o que ela acha de opinião referente a ela, as coisas que são, né, importantes e de uma forma egoísta somente a ela, as misérias, né, as perturbações, que são a traça das virtudes e da santidade. E quando há traça, não há força suficiente para estar firme e perseverante no bem. Por isso, tudo está em perigo quando não reina a minha divina vontade. Além disso, é tanto o mal que não reine a nossa vontade divina no meio das criaturas, que todas as coisas agora estão, como agora, em contínua oscilação. Nossa própria criação, todos os bens da redenção são intermitentes, porque não encontrando na família humana nosso Fiat reinante, nem sempre pode dar os mesmos bens. Aliás, muitas vezes devemos servir-nos da criação e redenção para armá-la contra o homem, porque o querer humano se põe contra o nosso. Então, ele tem que se servir da criação e da redenção. Como que ele se serve da criação? Através dos elementos, né? Permitindo terremoto, permitindo furacões, tempestades, chuva, alagamentos, né? Vulcões, tudo, sol ardido, tudo, né? Seca. Então, ele serve da criação e da redenção. Redenção são os castigos, né? Os castigos, assim, de doenças, né? Um monte de coisa, né? Para armar contra o homem, porque o querer humano se põe contra o nosso. E nós, por justiça, devemos feri-los, para lhe fazer compreender que, não reinando a nossa vontade, o humano rejeita os nossos bens e obriga-nos a castigá-los. Então, se a gente está sofrendo castigos, né? Qualquer coisa que a gente sofre é culpa de não estar a divina vontade reinando no meio das criaturas. Então, a mesma glória que a criatura nos dá por meio da criação e redenção não é fixa. Muda a cada ato de vontade humana. Porque a pessoa vai lá, comunga, né? Depois cai na tentação de novo, peca, fica sem comungar, então sempre está entre lá e cá, né? Assim, o pequeno interesse que a criatura nos devia dar, de seu amor e de sua glória que nos deveria dar, porque tanto lhe havíamos dado, não é sequer renda fixa, mas sim que tudo é intermitente, porque só a nossa vontade tem virtude de tornar irremovíveis e contínuos os seus atos e aqueles onde ela reina. Peraí, gente, onde ela reina. Assim, até que nosso Fiat divino reina, tudo está em perigo. A criação e a redenção, os sacramentos todos estão em perigo, porque o humano querer ora abusa, ora não reconhece aquele que tanto o amou e beneficiou, ora pisoteia sob seus pés nossos próprios bens. Por isso, até que não reine nosso querer, que porá no meio das criaturas a ordem divina, sua firmeza, harmonia e seu dia perene de luz, de paz, tudo estará em perigo para ele e para nós. Nossas mesmas coisas estarão sob a opressão do perigo e não poderão dar às criaturas os bens abundantes que elas contêm. Então, tem esse trecho, né, 26:5. Aí, sobre o descanso, também tem outros trechos. Vamos lá. É no volume 11. Trecho 24.
Vamos lá, Jesus fala aqui. Em 28 de junho de 1912, minha filha, a alma que faz minha vontade é o céu, mas céu sem sol e estrelas, porque o sol sou eu e as estrelas que embelezam este céu são as minhas mesmas virtudes. Que belo é este céu de fazer apaixonar qualquer um que o possa conhecer. E muito mais fico eu apaixonado, porque como sol me ponho no centro deste céu e vou tirando-o continuamente de nova luz, de novo amor, de novas graças. Belo este céu ao ver resplandecer o sol, que sou eu, isto é, quando me manifesto e acaricio a alma e acumulo dos meus carismas, a abraço e tocado por seu amor desfaleço e me repouso nela. Então, eu repouso de Jesus na alma. Todos os santos vêm em torno de mim enquanto eu descanso e ficam surpresos ao olhar este céu onde eu sou o sol e ficam extasiados por este portento prodigioso, que nem na terra nem no céu se pode encontrar coisa mais bela, mais agradável para mim e para todos. Belo este céu, se o sol se esconde, isto é, se aprivo de mim. Oh, como se admira então a harmonia das estrelas, porque o ar deste céu não está sujeito a nuvens, a temporais, a tempestades, porque o sol escondido está escondido no centro da alma, que é como Deus vai reinar no milênio, né? Jesus vai reinar com as verdades, então ele vai se esconder dentro do centro das almas que vivem na vontade divina, tá? E seu calor é tão ardente que destrói as nuvens temporais e tempestades. O ar deste céu é sempre tranquilo, sereno, aromático. As estrelas que mais resplandecem são paz perene e amor sem termo, escondida ou ela no sol e desaparece as estrelas, ou o sol nela, e então vê-se a harmonia das estrelas. Belo de qualquer maneira este céu é a minha alegria, o meu descanso, o meu amor e meu paraíso, que é o paraíso que vem ser de novo no 7º milênio, o homem, né, no paraíso do Éden, que é Jesus, esse homem no paraíso do Éden, colocado no meio do paraíso, é Jesus. E a nossa mãe do céu, né, é sua companheira. Então, o Gênesis 2 representa o homem colocado no paraíso do Éden. Quem é o paraíso do Éden? O próprio ser humano, aonde Jesus vai reinar para dominar sobre os peixes, sobre toda a criação. Então, é o Gênesis 2. Então é muito grande, tá? Muito grande mesmo, o milagre é infinito, muito maravilhoso mesmo, tá? Então na Bíblia não diz o que Deus terminou no 7º dia, mas ele ainda continua trabalhando, né? E criando o ser humano que vive na vontade divina, né? Formando essa realidade, que é o que nós estamos estudando, né? Então no 11:58 ele vai falar mais sobre esse descanso dele também. Vamos lá, 27 de agosto de 1913. Ele fala: minha filha, querem te afligir, não é verdade? Ah, minha filha, faço tanto para te ter em paz e eles querem te perturbar. Não, deves saber que o primeiro a ficar chateado, se tu te ofenderes, seria eu. E por isso seria o primeiro a dizer-te, e se nada te digo, não te preocupes. Mas quer saber quem é a causa de tudo isto? É o demônio. Ele se corrói de raiva, e cada vez que falas dos efeitos de minha vontade, a quem se aproxima de você, ele monta em furor, e não podendo ele aproximar-se a quem faz minha vontade diretamente, dá a volta e vai a quem pode aproximar-te sob o aspecto de bem, para ter pelo menos a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma, na qual me deleito em habitar. Por isso de longe troveja e relampeja, acreditando fazer com isto alguma coisa. Mas, pobrezinho, a força de minha vontade rompe suas pernas e faz cair trovões e relâmpagos sobre ele mesmo, e fica mais enfurecido que antes. Além disso, não é verdade como você diz. Que vantagem tem o meu estado? Deve saber que na alma que faz em verdade minha vontade, é tal e tanta a virtude da minha vontade que no lugar onde esteja essa alma, se eu me aproximo para mandar castigos, encontrando minha vontade e meu mesmo amor nela, não quero castigar a mim mesmo nessa alma. É mais, porque por ela eu fico ferido e sem forças, e em lugar de castigar, vou lançar-me nos braços dessa alma que contém o meu querer e meu amor, e me descanso e fico descansando nela. Ah, se tu soubesses em que aperto de amor me pões e quanto sofro quando te vejo minimamente descontente ou perturbada por minha causa, estarias mais contente e os outros deixariam de te causar incômodo. Aí ele fala que não te perturbes.
Os sofrimentos que me vêm do amor da alma contêm ao mesmo tempo grandes alegrias, porque o amor verdadeiro, porque eleva sofrimentos, não está jamais separado da grande alegria e de indizíveis contentamentos. Então ela fala assim, ó Jesus, mas quantos males eu faço ficando perturbada, te faço sofrer tanto. Ele fala assim, não se perturbe com isso. Os seus sofrimentos, né, que você faz ficando perturbada, que me vem do amor por mim, né, de você estar me defendendo e tudo mais, né, contém ao mesmo tempo grande alegria, porque o amor verdadeiro, porque eleva sofrimentos, né, pelo amado, não está jamais separado da grande alegria de indizíveis contentamentos. Então é muito grande, meu Deus, como sempre eu falo, muito grande, muito grande, muito grande. Mas não tem como não ser grande, né? Tudo isso que nós estamos entendendo aqui é muito mesmo, não tem o que fazer, é muito poderoso. Aí, volume 14, ele fala também mais sobre isso, sobre o descanso do 7º dia, que ele fala no Gênesis, que ele vai descansar na sua obra. Ele vai descansar porque ele vai, né, ser colocado lá no Jardim do Éden, né? E aí ele vai ainda trabalhar ainda um pouquinho, ainda ele fala que trabalha ainda, porque ele fica cultivando a terra, que é o coração do homem, né? Então ele fala aqui, filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso como manto para cobri-las a todas, porque só em minha vontade há verdadeiro repouso. E como ela envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderá sobre todos, para conseguir a todos o verdadeiro repouso. Como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade. Mas para encontrar verdadeiro repouso é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, suas palavras, seu amor, seus desejos em nossa vontade, a fim de que conforme tomem seu lugar nela, assim recebam descanso e eu repousarei sobre elas. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. Agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em tudo a nossa vontade. Ela devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura, e como isso não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida, e nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre ainda o que fazer, e eu desejo este cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça um modo de viver em minha vontade. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas, se não tiver todos os atos da criatura, que como leito se estendam em minha vontade para me dar repouso. E eu, que belo repouso não lhe darei, ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação? Meu seio será seu leito. Por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse de minha vontade e eu da sua. Na criação foi esta a minha finalidade primária, na redenção mesmo. Os sacramentos instituídos de tantas graças feitas aos meus santos foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse da minha vontade. Por isso não transgrides nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante, a que mais me interessa, é o viver em minha vontade. Quer saber onde essa semente da minha vontade foi plantada? Em minha humanidade. Nela germinou, nasceu e cresceu. Assim que em minhas chagas, em meu sangue, vê-se esta semente que quer transplantar-se na criatura, para que ela tome posse da minha vontade e eu da sua, a fim de que a obra da criação regresse ao princípio como saiu, não só por meio da minha humanidade, mas também através da mesma criatura. Serão poucas, ainda que fosse uma só. E não foi um só aquele que, subtraindo-se da minha vontade, desardornou e rompeu meus planos e destruiu a finalidade da criação? Assim, uma só pode voltar a realizar a sua finalidade. As minhas obras não ficam jamais isoladas. Assim terei o exército das almas, né? Entre 8 bilhões de pessoas, né? Com certeza ele vai ter o exército das almas que viverão em minha vontade, e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa, como saiu de minhas mãos. De outra maneira, não teria tanto interesse de fazê-la conhecida. Então, aí tem mais. Deixa eu pegar mais aqui, sobre a repouso. Estou lendo sobre o repouso, que ele fala no Gênesis 2, né, do 7º dia, tá? Tudo que ele refere, o que é realmente verdadeiro repouso. Vamos lá. Ele fala aqui, ela escreve, né, dia 31, volume 31, trecho 5, 28 de agosto de 1932. Minha pequena mente continua se perdendo no querer divino. Me parece que não sei estar se não me atiro em suas ondas para encontrar em ato o que tem feito por amor nosso.
Mas em meio de tanta imensidão de amor, meu coração tinha seus gemidos dolorosos pelas privações do meu doce Jesus. Seu silêncio profundo, sinto que em minha alma, ainda que haja um ar puro, um céu obstinado coberto de cintilantes estrelas de todas as cores, um sol fulgurante, que com sua luz golpeia continuamente sobre a minha pequenez, para fazer que tudo fosse em mim vontade divina, tudo é paz e serenidade. Não há sequer um leve sopro de vento que possa fazer ruído, mas tudo é efeito e propriedade do Fiat eterno. Contudo, dizia entre mim, parece-me que me falta o Rei. Falta-me aquele que, com um amor que não sei descrever, tudo fez e ordenou em mim, e faltando-me ele, me sinto só. Mas dizei-me, por que me deixaste? Por que não me fala? E meu querido Jesus, fazendo-se ferir por meus gemidos e me segurando em seus braços, me disse: minha filha, não te admires, é meu costume. Ah lá, gente, presta atenção. Não te admires, é meu costume que depois do trabalho quero encontrar descanso em meu mesmo trabalho. Então ele descansa na obra que ele criou, né? Em meio às minhas mesmas obras, que mais que suave leite se prestam em ato de adoração profunda e em mudo silêncio a me dar repouso. O repouso após o trabalho é a recompensa do trabalho. É o gosto e contentamento que sabe dar o sacrifício. Não fiz o mesmo com a criação? Primeiro a criei com meu Fiat, porque a nossa palavra é obra, é passo, é tudo. E depois, tudo ordenado e realizado, encontrei o mais belo e doce repouso. Mas essas são as alternativas de nosso ser supremo, trabalho e descanso. O trabalho nos chama ao descanso e o descanso nos chama ao trabalho. Chama-nos ao trabalho. Então não queres que descanse na tua alma? Então quando a alma fica com Jesus caladinho, né, é para ela ficar reinando ali no domínio da vontade divina que está acontecendo em todo momento ali, né? Nos atos na vontade divina. E aí Jesus descansa na alma, né? Hoje mesmo, se você vive na divina vontade, você vai sentir essa continuidade do descanso de Jesus dentro de você em alguns momentos e outras horas ele está falando. Então é assim. Tudo o que vês em ti não é outra coisa que trabalho do teu Jesus. Cada palavra que te dizia era um trabalho que eu fazia. E de dentro da minha palavra formava a nova criação em ti, mais bela que a mesma criação, porque aquela devia servir aos corpos. Esta devia servir às almas para dar-lhes a vida de minha vontade. Se eu não fizesse a alternância de trabalho e repouso, seria sinal de que não me dava a liberdade de agir com a minha força criadora o meu trabalho na tua alma. Portanto, teria continuado o meu trabalho até que obtivesse o meu fim, para depois descansar. Se eu não terminar, não descanso. E se depois do descanso volto ao trabalho, é porque tomo novos trabalhos. Não queres que eu repouse sob este céu tão sereno, essas estrelas e sol que me chovem em cima, como doces refrescos que, me fazendo os mais belos arrulhos, me convidam ao descanso e em mudo silêncio me dizem: como são belas tuas obras, tua vontade constante, tua potência criadora que nos deu a vida. Somos obras tuas, descansa em nós e nós formaremos tua glória, tua adoração perene. Ante palavras tão doces eu descanso e ao mesmo tempo eu observo e conservo o meu trabalho. E eu preparo outros trabalhos para fazer. E se você soubesse qual é o primeiro trabalho que eu faço após o descanso, eu abro meu trabalho dizendo à criatura um doce: eu te amo, meu. Quero iniciar meu trabalho com o meu amor, a fim de que a criatura, sentindo-se ferida e arrebatada pela força irresistível de meu amor, me deixe fazer e me dê o campo de ação em sua alma, e eu sempre a tomo. Inicio meus trabalhos, peço sacrifícios por via e força do amor. Meu amor a felicita, a investe, a absorve, a embriaga, e de frente ao meu amor embriagada, como está, me faz fazer o que quero, e chega a sacrificar minha própria vida, porque um eu te amo meu, saindo do fundo de minha divindade, que contém imensidão que se encontra por toda parte, a infinitude que não termina jamais, a potência que tudo pode, a sabedoria que tudo dispõe, tudo o que existe sente a força do meu eu te amo, e todos o dizem junto comigo. Diz-lhe o céu com toda a corte celestial, dizem-nos as estrelas, e o seu cintilar se muda em amo-te. O sol, o vento, o ar, a água dizem-lhe te amo, porque tendo dito eu te amo, ressoou em todo e em todos os lugares, e todos o dizem junto comigo. E a criatura se sente sob a chuva de um eu te amo imenso, e sentindo-se afogado por meu amor, me deixa fazer, fica sem fôlego, e se presta para me fazer cumprir minhas obras mais belas. E se bem também ela sente a necessidade de dizer amo-te,
mas vê que o seu é demasiado pequeno de frente ao meu, porque não tem as armas da imensidão, da potência e infinitude do meu. No entanto, não quer ficar para trás e utiliza a indústria de dizê-lo na potência de minha vontade. E ó, quanto me agrada, e me é um incentivo não só ao trabalho, mas a repetir-lhe um amo-te, meu direto e especial, porque é verdade que amo a todos. Meu amor nunca cessa para ninguém, mas quando quero fazer trabalhos especiais, novas obras, projetos diferentes, não me contento com o meu amor geral, mas acrescento o amor especial e distinto, que enquanto serve para atrair a criatura, serve como matéria, como terreno onde formar o meu trabalho e estender as minhas obras. Por isso, deixa-me fazer. Eu sei quando é necessário o trabalho, a palavra, o silêncio e o repouso. Perfeito, né, gente? Ai, que lindo, meu Deus do céu. Aí vamos ler mais um e depois a gente segue em frente no conteúdo aqui, das curiosidades deste período do 7º milênio. Vamos lá. Minha pequena filha, meu amor é tanto que estou sempre em ato de fazer dom da minha vontade, em todos os atos que a criatura faz para receber o dom da sua. Eu sou o primeiro a dar-lhe o dom da minha vontade. Estou à espreita para ver quando a criatura está para fazer um ato da sua vontade com a minha, para lhe dar o dom da minha vontade em seu ato, a fim de que, em vista do grande dom que lhe faço, me dê o pequeno dom da sua vontade. Agora, com este meu dom de querer, que vou dando em todos os atos da criatura, recebe um ato novo de vida divina, e a faço renascer naquele ato novo que lhe dou, e ela sente uma nova vida divina que adquire, e enquanto está para formar-se naquela vida divina, eu não espero, senão que prontamente lhe faço de novo o dom da minha vontade, e assim vou alternando a vida da criatura, com o dar meu dom e com o querer receber o seu, a fim de que sinta o crescimento e o renascimento contínuo de sua vida na divina. Agora é tão grande este dom que faço, que enquanto estou por fazer, os céus se maravilham e reverentes se abaixam para adorar um dom tão grande, e louvam o seu Criador por tanta generosidade, e todos se põem atentos para ser espectadores de como se desenvolve este dom no ato da criatura. E quando vem o novo renascimento que faz na vida divina, eles estão trêmulos ao ver o grande portento, pois renasce a nova vida de Deus, por quantas vezes lhe vem dado este dom de minha vontade. E ó, como me agradecem por tanta bondade de minha, porque todos se sentem mais felizes ao ver este dom da minha vontade, que age no ato da criatura. Pode-se dizer que neste intercâmbio de vontade, nestes dons recíprocos de ambas as partes, acontece um casamento entre a alma e Deus, casamento repetitivo, sempre novo, e quando há casamento, todos fazem festa aos novos esposos e louvam o seu Criador. Porque com este dom do meu Fiat, não é apenas um dom que eu faço, mas juntamente como dom, dou a minha própria vida divina no dom e no ato, que forma o vínculo de inseparabilidade do ato da criatura no meu ato, no qual consiste a substância do verdadeiro casamento entre o humano e divino. E ó, a ingratidão de quem não recebe o dom de minha vontade em seu ato, especialmente ao ver minhas pressas, porque quero dá-lo logo, rogo e suplico que o recebam. E muitas vezes me engenho, trabalho para procurar novos incidentes, oportunidades, circunstâncias não esperadas pela criatura, para ter novas ocasiões para lhes poder dar mais frequentemente o meu dom do Fiat. E quando vejo que ela não aceita, sinto-me mudar em dor minhas indústrias de amor. E poderia dizer que os céus choram junto comigo, porque quando atua este dom de minha vontade no ato da criatura, os céus estão comprometidos junto com ela, e todos sentem, ou a festa se vem aceito, ou a dor se vem rejeitado. Por isso seja atenta, não quero outra coisa senão em teus pequenos atos, em tudo que fazes, se orares, se sofreres, se trabalhares, em tudo, que a troca seja contínua, que tomes o dom de minha vontade e me des a tua. Ó, como me voltarás feliz, eu serei todos os olhos sobre o teu ato, a fim de que tenha todos os requisitos de um ato digno da minha vontade divina. Então é muito grande, né? Ele fala que quero te dizer a razão pela qual quero que a criatura receba o dom da minha vontade em todos os seus atos, e me dê outras tantas vezes a sua vontade, porque se em um ato acontece este intercâmbio e em outro ato não, no ato onde há troca se forma o vazio na alma, e este vazio é cheio de misérias, de debilidades, de paixões. Com isto a vida divina fica despedaçada.
e como separada nela. Assim que os verdadeiros renascimentos não podem acontecer, porque faltaria o alimento, a matéria-prima do ato contínuo do meu Fiat, que forma estes novos renascimentos em Deus, muito mais que só ela possui e forma o ato contínuo. Por isso, sem o seu ato contínuo, na divina vontade, é impossível receber tão grandes dons e bens de fazer maravilhar céus e terra. Então, olha só. Aí ele fala, diga-me, meu amor, por que te interessa tanto que queres a vontade da criatura e queres dar a tua? Daí Jesus responde, queres saber por quê? Porque ao tomar a sua vontade, eu ponho a criatura em segurança. E ao dar-lhe a minha vontade nela, tomo-a por todos os lados e ponho a minha vida em segurança nela. E como a minha vontade divina não há coisa nem pessoa em que não tenha seus vínculos de domínio e de conservação, o que é meu é teu e fiz por ti. Com isso, minha finalidade fica realizada. Minha obra criada com tanto amor, qual é a criatura, não me preocupa mais. Nem há mais perigo, porque minha vontade divina a tem assediada em seus infinitos confins. Assim não resta outra coisa que me alegrar e tornar-nos felizes, com uma felicidade jamais interrompida por ambas as partes. Eis porque até que não veja a criatura dotada com o dom do meu Fiat, não me dou paz, estou em guarda contínua, porque sei que seu querer pode traí-la e a mim. Por isso devo utilizar estratagemas amorosos, indústrias amorosas, devo trabalhar sempre. Para mim não há descanso. Em vez disso, quando a sua vontade está em meu poder e o meu em seu poder, eu descanso sobre o seu destino. Não há mais perigo. E se eu quero a troca contínua entre eu e ela, é para ter oportunidade de ter o que fazer com ela. Oportunidade de dizer e de entreter-se docemente em conversação com ela. E como quero dar-lhe sempre da minha vontade, uso o pretexto de querer a troca da sua a todo momento, para dar-lhe de novo minha vontade. Mas a sua já era minha, e a minha já era sua. Só que com dá-la de novo, acrescento nova vida divina e graças mais surpreendentes. Por isso, sempre na minha vontade te amo, e assim poderemos estar seguros. Você de estar sempre comigo e eu de estar sempre contigo. Uau! Então é grande demais, como sempre eu digo, esses mistérios infinitos que o Senhor está nos permitindo. Então, umas curiosidades, né? Temos 7 dias na semana e 1 dia para descanso, ou para celebrar contemplando a obra de Deus. Temos normalmente 65 anos de trabalho ou 70 anos de trabalho e aposentamos após o período de 70 anos. Todo ser humano aposenta nesse período. Então, outras curiosidades que representam essa realidade dos 7 dias da criação. Na Bíblia, o 7º dia é chamado de milênio, que é uma doutrina referente ao Apocalipse 20, que eu já li. Tem o pré-milenismo, que são as pessoas que acreditam que Jesus virá, né, literalmente, né, vai descer na sua segunda vinda nesse período, né, vai vir nessa segunda vinda nesse período, e assim o milênio vai ser um reino eterno que nunca vai acabar. Então não tem 1000 anos apenas, vai ter um reino eterno. Então eu não sei por que eles são pré-milenistas, não dá para entender. Essas pessoas pré-milenistas, elas acreditam que o arrebatamento vai acontecer também antes também do anticristo, antes do anticristo, né? Então essas pessoas arrebatadas não irão sofrer o período da grande tribulação, mas não existe isso, né? As pessoas vão ser purgadas da terra, né? Será para o bem delas, para colocá-las em segurança. É um tipo de arrebatamento através da morte, né? Mas irão tanto os bons quanto os maus serem mortos neste momento. Eu já li um pedaço do livro do céu que fala sobre isso, né? Aí o pós-milenismo é o que nós somos, né? Nós somos pós-milenistas, por causa que nós acreditamos no que Jesus diz no Apocalipse 20, que o demônio será solto após 1000 anos, e aí depois desse período do demônio ser solto, as pessoas vão ser ressuscitadas e acontecerá o juízo final. Né? Então está no próprio Apocalipse 20 o que vai acontecer no final dos 1000 anos, mas eles não sei, né? Eles são literalistas numa coisa e são confusos em outra, né? Mas normalmente os pré-milenistas são todos evangélicos, tá? E existe o próprio milenismo, que é, né, acreditar que Jesus vai reinar durante esse período dos 1000 anos com as pessoas, né? E aí que ele vai estar reinando na Terra nesse período. Então tem gente que acredita que ele também vai aparecer no meio desse reino, durante esse reino, reinar. Então tem gente assim também.
Então, existem essas pessoas. Nós católicos somos pós-milenistas, né? Aí alguns católicos não são nada. Alguns católicos não acreditam nesse reino milenar, tá? Eles pensam que o reino já está acontecendo durante esses 2000 anos da igreja, tá? É assim que eles pensam. Então, tem católicos que não acreditam no Apocalipse 20, literalmente, tá? Jesus reina na alma durante o milênio. Então, vamos ler como que é o reino da divina vontade na alma, que é volume 6, que é na alma, com as verdades, né? Nós já lemos isso, como ele vai reinar com as verdades. Mas tem mais trechos que a gente vai ler sobre isso. Minha filha, é necessário agir através do véu da humanidade de Cristo para encontrar a divindade, isto é, agir unido com a sua humanidade, com a mesma vontade de Cristo, como se dele e da criatura fossem uma só vontade, para agradar só a mim, obrando dos meus mesmos modos, dirigindo tudo a Cristo, chamando-o junto a ela em tudo que faz, né? Chamar Jesus, vem Jesus, como se ela mesma devesse fazer, como se Jesus mesmo tivesse que fazer suas mesmas ações. Fazendo assim, a alma se encontra em contínuo contato com Deus, porque a humanidade a Cristo não era outra coisa senão uma espécie de véu que cobria a divindade. Então, operando no meio destes véus, já se encontra com Deus, e aquele que não quer agir por meio de sua humanidade santíssima e quer encontrar a Cristo é como aquele que quer encontrar o fruto sem encontrar a casca. É impossível. Então, ele precisa entender que nós vamos viver com a humanidade de Cristo, né? Unido à humanidade de Jesus Cristo. Então, é o jeito que Jesus vai reinar na Terra, né? Aí, volume 1280, também ele fala alguma coisa sobre isso. O mistério infinito, né? Da renovação a gente já leu, mas vamos ler de novo nesse vídeo, para você entender um pedacinho, pelo menos aqui. Ele fala aqui: primeiro devia fazer conhecido no mundo o que fez e sofreu minha humanidade por fora, para poder dispor as almas a conhecer o que fez minha divindade por dentro. A criatura incapaz de compreender tudo junto o meu ato. Por isso vou me manifestando pouco a pouco. Depois, ao teu elo de conjunção comigo, Luísa, serão unidos os demais elos das criaturas e terei uma multidão de almas que, vivendo em minha vontade, vão fazer todos os atos das criaturas. E terei a glória de todos os atos suspensos feitos só por mim, feitos também pelas criaturas e essas de todos os tipos. Virgens, sacerdotes, leigos, segundo o seu ofício, não operarão mais humanamente, mas penetrando em minha vontade, os seus atos multiplicar-se-ão por todos de modo todo divino, né, com a vida divina, e terei a glória divina por parte das criaturas de tantos sacramentos recebidos e administrados em modo humano, outros profanados, outros enlameados pelo interesse de tantas obras boas nas quais fico mais desonrado do que honrado. Suspiro tanto este tempo, e você reza e deseja-o junto comigo, e não separe o seu elo de união com o meu, começando você ser a primeira. Então é muito grande, né? O que Jesus está explicando pra gente aí. Sempre tô falando isso, né? Toda hora eu tô falando muito grande, muito grande. Tô ficando repetitiva já, né? Mas vamos lá. É 23:13. Aí ele fala aqui: a cruz amadureceu o reino da redenção, completou-o e pôs-se à guarda de todos os redimidos, de modo que se fazem custodiar pela cruz, recebem em si os efeitos que contém um fruto maduro, que contém sabor, doçura e humor vital, e faz-lhes sentir todo o bem da redenção, de modo que elas amadurecem juntamente com o fruto da cruz e se dispõem a regressar ao reino de minha vontade, porque a cruz também amadureceu o reino da minha vontade. Com efeito, quem te dispôs a fazer-te viver nela? Não foi talvez a cruz de tantos anos que te amadureceu como um belo fruto? Te tirou todos os gostos cruéis que contém a terra, todos os apegos às criaturas e te converteu em doçuras divinas, colocando-se a cruz de guarda a fim de que nada entrasse em ti que não fosse santo, que não desse ao céu. A cruz não fez outra coisa
que fazendo correr em ti os humores vitais, formava em ti o teu Jesus, e teu Jesus, encontrando-te madura, formava o reino de sua vontade no fundo de tua alma, e pondo-me em atitude de mestre, com todo amor te falava e te falo dela. Ensinei-te os meus caminhos, a vida que deves ter nela, os prodígios, o poder e a beleza do meu reino. Tu deves saber que cada vez que teu Jesus se decide a manifestar uma verdade, é tanto amor a ela que coloco minha mesma vida em cada verdade que eu manifesto, para fazer que cada verdade tenha o poder de formar uma vida divina nas criaturas. Veja então o que significa manifestar-se uma verdade de menos ou uma verdade a mais. É por fora de uma vida divina, risco. Pôr a vida divina em risco, colocá-la em perigo, porque se não vem conhecida, amada e apreciada, é uma vida divina que não recebe seu fruto e que não recebe as honras que lhe convém. Eis porque amo tanto as verdades que eu manifesto da divina vontade, porque é minha vida que corre dentro delas, e amo tanto que sejam conhecidas. Como é diferente o meu agir do das criaturas. Se elas falam, ensinam, agem, não fica a sua vida na palavra delas ou na obra. Por isso não se doam. Se as suas palavras ou obras não têm os seus frutos, mas eu lamento muito, muito, porque é vida que faz correr no que eu manifesto. Uau! Que grande, gente! Aí tem um trecho aqui que é interessante, deixa eu ler aqui. Tu deves saber que o primeiro modelo na criação foi o ente supremo, no qual o homem devia modelar todos os seus atos com o seu Criador. O segundo devia ser Adão, no qual deviam modelar-se todos os seus descendentes. Mas como ele saiu da minha vontade, faltando ela, a divina vontade, sua unidade nela, faltaram-lhe os pincéis, as cores e a matéria-prima, para poder fazer os modelos à semelhança do seu Criador. Então eu falei isso ontem, eu acho que eu fiz um vídeo. Antes de ontem eu fiz um vídeo falando que o Adão, que era o responsável para pintar, né, a divina vontade na vida dos outros, dos seus descendentes, né? Eu falei sobre isso. Como podia formar os modelos com a mesma forma divina se não estava mais em posse daquela vontade divina que lhe fornecia a habilidade e todo o necessário que se requeria para poder formar os mesmos modelos de Deus? Ele, rejeitando meu fit, rejeitou o poder que tudo pode e sabe fazer. Aconteceu de Adão como sucederia de ti, se não tivesses nem papel, nem caneta, nem tinta para escrever. Se isto te faltasse, não seria capaz de escrever uma só palavra. Assim, ele não foi mais capaz de formar os modelos sobre o molde divino. O terceiro modelo deve fazê-lo quem deve fazer retornar o reino de minha vontade divina. Por isso, o seu dever é muito grande, Luísa. A seus modelos serão modelados todos aqueles dos outros, e por isso, em todos os seus atos, faça que corra a vida de meu querer divino, a fim de que te forneça todo o necessário que se requer, e assim tudo irá bem, e seu Jesus estará junto contigo para te fazer realizar bem os seus modelos divinos. Aí Jesus fala também do reino da divina vontade aqui, no volume 23:15, ele fala que o verbo divino, a ação divina na minha humanidade, estava como centro de vida, éramos inseparáveis um do outro. Mas como minha humanidade tinha seus limites de humano, e o verbo era sem limites, a divindade, imenso e infinito, não pude restringir dentro dela toda a sua luz interminável do verbo. Essa luz transbordava fora, de modo que seus raios, transbordando fora do centro de minha humanidade, saíam de minhas mãos, de meus pés, da boca, do coração, dos olhos, de todas as partes de minha humanidade, de modo que todo meu agir corria nesta luz, que mais do que raios solares investia tudo e buscava todos os atos das criaturas para lhe dar seus atos, a fim de que os atos delas, investidos por sua luz, tomassem a forma dos seus e, fundidos juntos, adquirissem o mesmo valor à beleza dos seus atos. Mas qual não foi a dor da minha humanidade ao ver rejeitados pelas criaturas, na mesma luz do Verbo eterno, seus atos, e impedir-lhes a transformação que queria fazer nas criaturas? Cada ato seu rejeitado era uma dor, e em cada ato das criaturas se convertia para a minha humanidade em amargura e ofensa. Como é duro querer fazer o bem, fazê-lo e não encontrar quem receba este bem. Esta dor dura ainda, porque tudo o que faz a minha humanidade na luz do Verbo eterno existe e existirá para sempre, e sempre está em ato de fazer
o que uma vez foi feito, e está como em espreita esperando que a criatura receba a transmissão de seus atos, a fim de que um seja o ato, um o valor, uma vontade, um o amor das duas partes, e só com o reinar meu Fiat sobre a terra, pode o agir que eu fiz na redenção ter o seu total cumprimento, porque com a luz da divina vontade as criaturas se tirarão as vendas dos olhos e farão correr neles todo o bem que o Verbo Eterno veio a fazer em minha humanidade por amor delas. É o que a gente já está fazendo aqui, contando tudo que Jesus fez, né? Então é muito grande, gente. Vamos lá. Na Bíblia, o sétimo dia é chamado de milênio, né? Já lemos. E no Levítico 25:8, vamos pesquisar aqui. A gente tem algumas curiosidades. A partir do 8 aqui. Contará 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para suas terras e para sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente. E não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo segundo o número de anos decorridos desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos da colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número da colheita que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo. Teme o teu Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Obedecereis as minhas leis, guardareis os meus preceitos e os cumprireis, a fim de habitardes em segurança na terra. A terra vos dará seus frutos, comereis até vos saciardes e vivereis em segurança. Se disserdes, que comeremos nós no 7º dia, se não semearmos, nem recolhemos os nossos frutos? Eu vos darei a minha bênção no 6º ano, tá vendo? No 6º ano ele vai dar a bênção. E a terra produzirá uma colheita de 3 anos, para 3 anos. Semeareis no 8º ano e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, e vós estáis em minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, considereis o direito de resgatar a terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate se apresentará e resgatará o que seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha o direito de resgate, mas procure ele mesmo os meios de fazer o seu resgate. Contará os anos desde que fez a venda, restituirá o excedente ao comprador e se reintegrará na sua propriedade. Uau! Se não encontrar, porém, meios de indenizar, a terra vendida ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar. Sairá do poder deste no ano do jubileu e voltará à posse do seu antigo dono. Uau! Gente, é muito símbolo aqui, muita figura, né, sobre o 7º milênio, sobre o milênio aqui, sobre o 7º dia. Se um homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade murada, terá o direito de resgatá-lo. Então é muita coisa que está ensinando aqui. É muito lindo isso aqui. Meu Deus, que milagre, mas eu não preciso ler tudo. Só o que eu quero desse texto é que no tempo desse tempo da lei, o povo de Deus tinha essa lei do jubileu, que a cada 6 anos de trabalho, o homem deveria, no 7º, só perdoar dívidas, descansar a terra e viver do que guardasse da colheita anterior, e a terra, o que produzisse espontaneamente, poderia comer. Para dar descanso a todos, viver da providência de Deus, e os escravos seriam libertos, as dívidas seriam totalmente pagas, né? E é justamente o que acontece no reino da divina vontade, né? Há um pagamento da dívida, né? Porque é feito pelos filhos da divina vontade os atos em nome de todos. E aí as outras pessoas ficam todas, de uma certa forma, perdoadas da dívida da vida divina, né?
Então elas recebem um bem muito grande. As pessoas do primeiro ao último homem que existirá na terra são abençoados pelos filhos da divina vontade, que pagam em nome de todos as dívidas de toda a glória que não foi dada a Deus por toda a humanidade durante todos os 6.000 anos. Então é uma coisa incrível que acontece, né? Então, na mensagem também de Nossa Senhora de La Salette, esses dias eu estava lendo, falou sobre isso também, sobre Jesus querer o seu 7º dia, que não foi dado o 7º dia para ele trabalhar. Deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu acho aqui rapidinho. A mensagem de Nossa Senhora de La Salette, Jesus reclama sobre Eu não tô achando, não. Vou colocar 7º aqui, vai ver se eu acho. Aqui, ó. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais suster. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º e não me querem conceder. E é isso que torna tão pesado o braço de meu filho. Olha só, gente, a mensagem de La Salette. Dei-vos 6 dias para trabalhar, né? Para o ser humano trabalhar durante 6 dias, né? Aí o homem trabalha 6 dias na semana e o 7º para descansar. O homem trabalha durante 6 anos, 65 anos, depois aposenta para descansar, né? E aí é tempo de cuidar da alma, né? A gente até fala que é tempo de cuidar da alma depois que aposenta e não ficar aproveitando da terra e do mundo, né? Aí, ó, dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º para mim e não me querem conceder. É isso que torna pesado o braço do meu filho. Então, tanto na vida do ser humano, né, na semana de cada pessoa, como na vida de cada pessoa, né, quando aposenta, não quer doar o tempo para Deus, da aposentadoria, né, cuidar da sua alma, rezar, fazer tudo que não foi feito durante todos os períodos de trabalho, né, recuperar esse tempo perdido da alma com Deus. Não faz e também não faz, não deixa Deus agora, nesse período, ensinar o reino da divina vontade. O livro do céu que está disponível e a igreja não quer deixar o ser humano, representa a igreja, que não está divulgando o livro do céu neste tempo ainda, né? E Jesus está bravo por causa disso, muito bravo, irado, e a Nossa Senhora vem trazer essa mensagem de La Salette, né? Então, conforme a maldição dada ao Adão, estava sujeito a trabalhar para tirar da terra o seu sustento. E o 7º milênio seria perdoado suas dívidas também e a terra iria descansar, né? E os escravos seriam libertos, né? Que são essas pessoas escravas da vontade divina, humana, vão ser libertas. Essa dívida é a vida divina, né? É da vida divina, de não ter a vida divina reinando nos atos das criaturas. Que haverá neste tempo o reino da divina vontade. E aí nós temos outros trechos aqui para poder complementar aqui. Peraí, vamos lá. Aí no volume 23:5, vamos ler sobre o reino da divina vontade. Minha filha primogênita da minha vontade, como filha dela, quero revelar-te a santidade daquele que possui o reino do meu Filho divino. No princípio da criação, este reino teve sua vida, seu perfeito domínio e seu completo triunfo. Assim que este reino não é de todo estranho à família humana. E como não é estranho, existe toda a segura esperança de que volte de novo no meio dela para reinar e dominar. Agora, tu deves saber que Adão possuía tal santidade divina quando foi criado por Deus, e seus atos
ainda pequenos, tinham tal valor que nenhum santo, nem antes nem depois de minha vinda sobre a terra, podem comparar-se à sua santidade, né? Por causa que os atos tinha a vida divina nos atos do Adão, né? Adão possuía tal santidade quando foi criado por Deus, e seus atos ainda mínimos tinham tal valor que nenhum santo, nem antes nem depois da minha vinda, né, da igreja, sobre a terra podem comparar-se à sua santidade. E todas as suas obras não chegam ao valor de um só ato de Adão. Quando ele possuía a minha vontade divina, a plenitude da santidade, a totalidade de todos os bens divinos, e sabes o que significa plenitude? Significa estar cheio até a borda, até transbordar fora a luz, santidade, amor e todas as qualidades divinas, de modo de poder encher céu e terra, dos quais tinha o domínio e neles estendia seu reino. Por isso, cada ato seu, nesta plenitude de bens divinos, tinha tal valor que nenhum outro, por quanto se sacrificasse, sofresse ou operasse o bem, mas que não possuísse o reino de minha vontade e seu total domínio, pôde comparar-se a um só destes atos no reino dela. Por isso a glória, o amor que me deu Adão enquanto viveu no reino do meu querer divino, ninguém me deu, porque ele em seus atos me dava a plenitude e totalidade de todos os bens, e somente em minha vontade se encontram estes atos. Fora dela não existem. Por isso Adão tinha suas riquezas, seus atos de valor infinito, que lhe participava meu eterno querer diante a divindade. Porque Deus, ao criá-lo, nada de vazio tinha deixado nele, senão tudo era plenitude divina. Quanto a criatura era possível conter. Agora, ao cair no pecado, não foram destruídos estes atos, estas suas riquezas, esta glória e amor perfeitos que tinha dado ao seu Criador. Antes, em virtude deles e de seu agir feito em minha vontade divina, ele mereceu a redenção. Então é muito grande isso, né? Tá vendo? O reino que em Adão. Então eu conserto o que eu disse ontem, né? Eu acho que antes de ontem que eu falei que o reino não tinha se formado ainda em Adão, né? Mas não, ele tinha sido formado sim, né? O reino já é a vida divina, né? Atuante nos atos, né? Então vocês me perdoam nisso. Então a vida divina já estava, o reino da divina vontade já estava em Adão, mas ele perdeu, então é muito pior, né? Perdeu o reino da divina vontade, então é muito pior do que a gente imaginava. Com o teste que ele viveu, né? Muito incrível isso. O teste, então, era pintar nos seus descendentes. É isso que ele falhou, né? Passar aos descendentes. Era isso que talvez falhou. Agora, ao cair no pecado, não foram destruídos estes atos, essas suas riquezas, esta glória e amor perfeitos que tinha dado ao seu Criador. São os méritos de Adão, né? Antes, em virtude deles e de seu agir feito na minha vontade divina, mereceu a redenção. Não podia ficar sem redenção quem havia, ainda por pouco tempo, possuído o reino de minha vontade. Quem possui este reino entra em tais vínculos e direitos com Deus que o próprio Deus sente nele a força de suas próprias cadeias, que atando-o não pode separar-se dele. Então Deus não permite que essa criatura morra, né, se perca. Nossa Majestade adorável se encontrava com Adão nas condições de um pai que, tendo um filho, este lhe foi causa de tantas conquistas, de grandes riquezas, de glória incalculável. Não há nada que possua o pai onde não encontra os atos de seu filho. Onde quer que sente ressoar a glória, o amor de seu filho, agora este filho, por sua desventura, cai na pobreza. Pode o pai não ter compaixão de seu filho, se em qualquer lugar e em tudo sente o amor, a glória e as riquezas com que seu filho o circundou? Minha filha, Adão, vivendo no reino de nossa vontade, havia penetrado em nossos confins, que são intermináveis, e onde quer que puser as suas obras, a sua glória, o seu amor para o seu Criador, e como nosso filho, com as suas obras, nos trazia as nossas riquezas, nossas alegrias, a nossa glória e amor, o seu eco ressoava em todo o nosso ser, como o nosso no seu. Agora, vendo-o caído na pobreza, como o nosso amor podia suportar não ter compaixão dele, se nossa mesma vontade divina nos fazia guerra amorosamente e intercedia por aquele que tinha vivido nela? Vê então o que significa viver em meu querer divino, sua grande importância. Nela está a plenitude de todos os bens divinos e a totalidade de todos os atos possíveis e imagináveis. Abraça todo o ser divino. A alma se encontra em minha vontade como o olho se encontra na frente do sol, que fica todo cheio da luz. E enquanto o sol se reflete todo inteiro na pupila do olho, sua luz permanece também fora, investindo toda a pessoa e percorrendo a terra sem afastar-se de dentro da pupila.
E enquanto fica sua luz no olho, gostaria de levar a pupila ao sol, para fazê-la fazer junto com ele o giro da terra e fazê-la fazer o que faz a luz e receber seus atos por toda parte, como testemunho de amor e de glória. Isto é, imagem da alma que vive em minha vontade. Ela enche de tal plenitude que não deixa nenhum vazio nela, e como não é capaz de possuir toda a imensidão divina, a enche por quanto mais a criatura possa conter. E sem separar-se fica fora dela, levando-se na interminabilidade da sua luz a pupila da vontade da alma, para fazê-la fazer o que faz minha divina vontade, para receber a correspondência de seus atos e de seu amor. Ó poder de meu Fiat divino que age na criatura, que fazendo-se investir por sua luz não lhe nega o seu domínio e seu reino. E se Adão mereceu compaixão, foi porque a primeira época da sua vida foi no reino do querer divino. Se a soberana celestial pôde obter, ainda que estivesse sozinha, a vinda do Verbo sobre a terra, foi porque deu livre campo ao reino do Fiat divino nela. Se minha própria humanidade pôde formar o reino da redenção, foi só porque possuía a integridade e imensidão do reino do querer eterno. Porque ele, onde quer que se estenda, tudo abraça, tudo pode. Não existe poder contra ela que possa restringi-lo. Então, um só que possua o reino de minha vontade divina, nossa gente, uma pessoa só, que produz o reino da vontade divina nela, meu Deus do céu, Nossa Senhora, vale mais que tudo e que todos, e pode merecer e conseguir o que todos os demais juntos não podem nem merecer, nem obter, porque todos os demais juntos, por quão bons sejam, mas sem a vida da minha vontade neles, são sempre as pequenas chamas, as plantas, as flores que no máximo servem para adornar a terra, sujeitas a murchar e secar. E a bondade divina não pode fazer nem grandes planos sobre eles. Meu Deus! E nem conceder presságios de fazer o bem ao mundo inteiro. Meu Deus! E em quem vive em minha vontade é mais que sol. E assim como o sol, com o império da luz, de sua luz investe a todos. Então é como o sol. Meu Deus, que grande! Impera sobre as plantas e dá a cada uma a vida, a cor, o perfume, a doçura com seu tácito império. Tácito é calado. Se impõe sobre tudo para dar seus efeitos e os bens que possui. Nenhum outro planeta faz tanto bem à Terra como faz o Sol. Assim, em quem vive em minha vontade, são mais que Sol e com a luz que contém se abaixam e com a rapidez se elevam. Penetram em qualquer lugar, em Deus, em seus atos, com a vontade divina que possuem sobre o próprio Deus. Sobre as criaturas são capazes de atropelar tudo para levar a todos a vida da luz que possuem. São os portadores do seu Criador e fazem caminhar a luz adiante para impetrar, obter e dar o que querem. Ó, se as criaturas conhecessem este bem tão grande, fariam concorrência, com certeza. E todas as paixões se mudariam em paixão e de luz de viver sozinho e sempre naquele Fiat que tudo santifica, tudo doa e sobretudo prevalece. Uau! Minha filha, deixa de maravilhar-te. Viver em meu Fiat e o agir nele é a transfusão do Criador na criatura. Uau! E entre o agir divino e o agir só da criatura há uma distância infinita. Ela se presta ao seu Deus como matéria para lhe fazer grandes coisas. Assim como a matéria da luz foi emprestada ao Fiat divino na criação para fazê-lo formar o sol, o céu, as estrelas, o mar, todas as matérias nas quais o Fiat supremo ressoou e fabricou a criação toda. Prodígio dele é o sol, o céu, o mar, a terra que foram vivificados e animados pelo Fiat, exemplo perene e encantador do que sabe fazer e pode fazer a minha vontade. Acontece da alma como dos acidentes da hóstia, que se presta, ainda que seja matéria, a fazer-se animar pela minha vida sacramental, desde que se pronunciem pelo sacerdote aquelas mesmas palavras ditas por mim ao instituir o sacramento, o Santíssimo Sacramento. Eram palavras animadas pelo meu Fiat que continha o poder criador, e por isso a matéria da hóstia recebe a transubstanciação da vida divina. Pode-se dizer sobre a hóstia quantas palavras se queiram, mas se não forem aquelas poucas palavras estabelecidas pelo Fiat, minha vida fica no céu e a hóstia fica a vil matéria que é. Então precisa falar direitinho as palavras do padre, que o padre fala lá. Repete. Assim acontece com a alma. Pode fazer, dizer, sofrer o que quiser, mas se não correr dentro do meu Fiat divino, são sempre coisas finitas e vis.
Mas em quem vive na divina vontade, suas palavras, suas obras, suas penas, são como véus que escondem o Criador. E destes véus se serve aquele que criou o céu e a terra, e neles faz obras dignas dele, e põe sua mesma santidade, o seu poder criador e o seu amor infinito. Por isso, nenhum outro pode chegar, por quantas coisas grandes faça, a comparar-se com aquela criatura na qual vive, reina e domina a minha vontade divina. Também entre as criaturas acontece que, segundo a matéria que tem nas mãos, para formar seus trabalhos, assim muda o valor que possuem e adquire. Suponha que uma propriedade de ferro, quanto deve trabalhar, suar, fatigar-se, para reduzir aquele ferro macio, para lhe dar a forma do recipiente que quer fazer. E o lucro que faz é tão pouco que apenas lhe alcança para viver. Em troca, outro tem a propriedade de ouro, de pedras preciosas, este trabalha muito menos e ganha milhões. Assim não é o trabalho que leva a muito ganho, as riquezas exuberantes, mas sim o valor da matéria que possui. Um trabalha pouco e ganha muito, porque a matéria que possui contém um grande valor. O outro trabalha muito, mas como a matéria que possui é vil e de pouquíssimo valor, é sempre o pobre esfarrapado e faminto. Assim acontece para quem possui minha divina vontade, possui a vida, a virtude criadora, e seus menores atos contêm um valor divino interminável. Por isso ninguém pode igualar suas riquezas. Em troca, quem não possui minha vontade como vida própria, está sem vida e trabalha com matéria do próprio querer, da própria vontade humana, e por isso é sempre o pobre esfarrapado diante de Deus, porque a vontade humana é estéril, e em jejum daquele alimento que forma nele o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu. Uau, meu Deus, que trecho incrível, ainda tem mais trecho, meu pai, mas aí vou deixar aqui, peraí. Quando o povo saiu do Egito, e em Josué vemos um povo entrando na terra prometida, nesse acontecimento, não definiu ainda um descanso para o povo, era só uma sombra do verdadeiro descanso do povo, que é verdadeiramente na divina vontade. Então, em Hebreus 4, vamos lá, vamos ler o que fala em Hebreus 4, que fala sobre esse descanso. Então, Hebreus 4. Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de vós corra ao risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós, como foi a eles, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: Eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar de meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por não ter tido a fé, Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Deus ainda não descansou, mas ele acredita que sim. Assim, apressemo-nos a entrar neste descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Mas pode falar que Deus descansou, porque ele é eterno, tudo para ele é presente, como se tivesse acontecido. O hoje e o final dos tempos, o juízo final para Deus já aconteceu praticamente, Porque ele não tem tempo, Então não tem nada de errado falar assim. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus Cristo, conservemos firme nele a nossa fé. Então, beleza. Então, ele falou aqui do Josué e do Davi. Então, no livro de Josué, justamente é isso que acontece. Vamos ler, No Josué 1, vamos lá. Josué 1.
Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-la dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto, e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Então tem uma lei aí para seguir, né? Não te afastes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Esta é uma ordem, ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, para onde fores. Então é muito sério, né? Que Josué recebeu de Deus aqui. Aí no Josué 3 também é muito interessante que Deus fala com ele. Ele fala aqui: dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, levada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela, isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis andar, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo, à frente. Então, um livro do céu, gente. Representa essa mesma arca da aliança, esse livro da lei que está dentro da arca da aliança. O livro do céu, né? E a arca da aliança fica à frente, porque é Nossa Senhora que vai estar à nossa frente nesse período do reino. Então, o livro de Josué representa bastante, né, o que acontece no reino da vontade divina, tá? É muito grande o que estou falando para vocês. É muito grande mesmo. Eles passam a pé enxuto, né? Que é mais uma vez, né, a representação da terra seca e o povo escolhido de Deus, eleito de Deus, marcado pela Nossa Senhora, entrando na terra, né, prometida do reino do milênio. Aí no Josué 4 também, de 15 a 22, tem aqui um pedacinho legal. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes sair do Jordão. E os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés em terra firme, as águas do Jordão retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora, o povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Tá vendo? E ainda, nossa, vai acontecer um monte de coisa aí, né? Nesses milagres. Então, é muito grande. Ai, eu não sei nem mais o que falar, meu Deus, né? E aí também outras curiosidades do 7º dia está nos evangelhos. Então, Marcos 2, 23. Vamos para lá. Marcos 2, 23 fala assim: num dia de sábado, né, que representa o 7º dia também, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe e disse: vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só os sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, representando também o reino da divina vontade, em que não precisa mais seguir, né, tradição mais. Não precisa seguir tradição no tempo do reino da divina vontade, porque a gente não vai estar mais num processo de redenção. Não vai precisar mais depender, né? Eu não posso dizer que os sacramentos vão ser extinguidos no tempo do reino da divina vontade. Não posso dizer isso, tá? Porque é perigoso eu dizer alguma coisa. Mas que a tradição da redenção
pelo que eu entendi, acaba. Tá? Todo mundo tá santo. Tem que acreditar no livro do céu. Se não acreditar no livro do céu, não sei o que acontece. Então, se o povo tá santo, pode comungar todo mundo o pão do alimento da Eucaristia, que não vai acabar, né? Não vai acabar a Eucaristia nunca. Né? Eu acredito que é o sacramento que vai permanecer a Eucaristia. Mas os outros não tem lógica, né? Vários outros não tem lógica, né? O batismo, para quem nascer, é normal. Vai ter que ter a iniciação cristã, né? Mas os de cura, eu acredito que não é necessário. Os sacramentos de cura talvez não sejam necessários. Então, é esses que eu acredito que não sejam necessários, tá? Mas eu coloco nas mãos de Deus, eu não gosto de interferir nisso, não. Mas é o que Jesus coloca no meu coração. Eu sou honesta, não vou falar, né? Não vou falar que eu não posso... Jesus ontem já falou pra mim, não deixa de falar nada que eu te contei. Seja corajosa, como Josué, ser firme e corajoso, né? Então, eu tenho que ser igual a Josué, não posso ser medrosa, né? Então, no Mateus 12, 5-8, tem outro trecho que fala sobre isso. Ele quis que eu não esquecesse desses trechos. Não lestes na lei que nos dias do sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, que era misericórdia e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então é outro trecho também que fala que os sacerdotes, né, transgridem no templo, né? Fazem coisas, às vezes, que não são da igual a tradição, né? São diferentes. O que tem acontecido na igreja hoje em dia? Que estão reclamando muito. Estão reclamando, né, que a gente bate palma dentro da igreja. Estão reclamando que entrega a Eucaristia na mão. Estão reclamando, né, um monte de coisa. Que a gente é impuro, falando que a mão suja, que a mão é impura. E não sei o que lá. Então, essas coisas eu acredito que é isso que vai acabando. Sabe, essa dimensão de ver o outro como pecador, como, né? Então, é essa a mensagem que eu vejo que vai acabar. E não a necessidade mais de falar pecador, 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 né? Jejum, abstinência, essas coisas no livro do céu fala que não tem. Não precisa mais dessas coisas. Jesus fala no livro do céu que a oração é totalmente diferente da divina vontade, que é mais leitura e meditação, né? Do livro do céu, das verdades. E colocar em atos os atos da divina vontade, que são as orações novas que vão conter a vida divina. Então, a gente tem que se concentrar em fazer atos na divina vontade e não em concentrar em tradição de devoções da santidade humana, né, que a gente fala tanto, que não vai ser mais a santidade humana, mas a santidade divina que vai ser colocada no ser humano. Então, eu li agora mesmo que Jesus falou dessa grande graça do reino da divina vontade e a gente já entendeu, né, que é muito grande. No próximo vídeo, eu vou falar mais sobre, né, quando ela não reina no ser humano. Eu vou ler trechos que falam quando a divina vontade não reina no ser humano. E depois a gente vai pesquisar como que funciona essa realidade das orações na divina vontade, no reino da divina vontade, como funciona a vida de oração, a vida de relacionamento com Deus, nessa realidade dos atos da divina vontade, como que funciona isso. A gente vai pegar uns trechos que possam nos esclarecer, tá bom? Então, esse retiro é longo mesmo, tá? Tem muita coisa ainda. Nossa, a gente vai até o fim, mas vamos devagarinho e vamos alcançando todos os pontos que Jesus precisa que eu traga, tá? Eu tenho que ser forte e corajosa, não posso ter medo de falar nada, nem me coloco diante de Deus, sou pequena, sou nada, e diante de um Deus infinito e poderoso que me orienta pela ação do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus infinito, poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Até mais.